Primeiramente, boa noite a todos e todas presentes. Muito obrigado pela presença de cada um, pela dedicação que vocês continuam tendo com os estudos. Isso é muito positivo e muito estimulante para a gente, que está nessa situação caótica, mas que sempre encontra tempo para compartilhar as coisas com vocês, aprender e passar aquilo que a gente sabe para que vocês possam alcançar uma parte importante do futuro de vocês, né? Com os vestibulares. O início da nossa aula são as vanguardas europeias e depois a gente parte para modernismo em Portugal, e mais especificamente em Fernando Pessoa, certo? Então vamos lá. Essa aula servirá como introdução do nosso próximo momento literário. A gente acabou de sair do pré-modernismo, né? Visto semana passada. A gente vai entrar propriamente dito no modernismo agora, né? Já que esse modernismo se constrói a partir da junção e da livre interpretação dos movimentos artísticos de vanguarda que aconteciam no início do século XX, mais precisamente no continente europeu, daí o nome vanguardas europeias. Aqui a gente vai ver as principais características dessas manifestações, para que na próxima aula a gente possa ter tudo isso em mente e entender como elas todas influenciaram essa escola que, para muitos críticos e estudiosos, é tida como a mais inovadora em termos de criatividade e originalidade, certo? O modernismo é uma das coisas mais estudadas até hoje nos meios de literatura, né? Nas faculdades de letras, por essa inovação exponencial de formas, conteúdos e maneira de se enxergar tanto a poesia quanto a prosa, certo? Mas vamos entender o que significa vanguarda. Vanguarda é um termo que remonta ao francês avant-garde, que significa à frente de, ou seja, a característica principal de todos os movimentos que a gente vai ver é o fato deles produzirem uma arte considerada à frente de seu tempo, certo? Surgem, portanto, no momento de crise da razão burguesa, com essa passagem do século XIX para o século XX, né, esse início do século, opondo-se ao modelo de arte inaugurado com o Renascimento. Veja bem, estamos pautados ainda, a literatura, a pintura, a escultura, pauta-se muito pelo grande acontecimento da Idade Moderna, que foi o Renascimento, né? E, no entanto, essas vanguardas, né, essa arte à frente de seu tempo, vão contestar as práticas e as tradições renascentistas. A primeira delas é o futurismo, um movimento italiano fundado por Filippo Tommaso Marinetti, no ano de 1909, que exalta a vida moderna, ou seja, as descobertas do homem, a máquina, a eletricidade, o automóvel, e rompe com os modelos do passado. O futurismo se vale de uma linguagem veloz e cinematográfica, por meio do uso de versos livres, ou seja, versos sem métrica, né? E da subversão das normas gramaticais. Por exemplo, os textos futuristas evitam sinais de pontuação, porque o sinal de pontuação para o movimento do texto, segundo os autores, e eles queriam um movimento contínuo, uma coisa cinematográfica, uma coisa que enquanto você lê, você enxerga esse movimento. Ele influencia tanto a pintura quanto a literatura, principalmente a de Fernando Pessoa, que a gente vai estudar daqui a pouquinho ainda hoje. No próximo slide, eu trouxe um exemplo de quadro futurista. Foi a primeira vez, vai ser a primeira vez que vocês vão poder ver, quadros, né, no contexto da aula de literatura, numa intertextualidade, para que o intuito de cada vanguarda seja compreendido de uma forma diferente, certo? O quadro que eu trouxe chama-se O Barulho da Rua Invade a Casa, do Umberto Boccioni. Vejam bem o quadro. Esse é um quadro primordialmente futurista,
em que você tem toda aquela desconstrução da realidade daquela maneira realista, né? Que se tinha de se pintar tudo como era visto, né? Você vê as casas tortas, as pessoas e os objetos da rua, os transeuntes todos desconfigurados dessa forma geométrica, né? Brincando com as coisas. Mas essa é o que o pintor quis passar. O Eduardo está perguntando se o Fernando Pessoa é considerado um escritor do futurismo. É um pouco complicado de responder isso com segurança, porque ele escreve muitos poemas baseado no futurismo que ele aprende e resolve mostrar. Só que ele cria uma outra área no futurismo, dentro do futurismo, que é o chamado sensacionismo. É um pouco complicado, porque Fernando Pessoa cria áreas na literatura em que só ele se enquadra praticamente, e alguns outros poucos autores seus amigos, como Mário de Carneiro, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Mas o futurismo, sim, influencia muito a Mário de Carneiro e a Fernando Pessoa. Na composição das obras, a gente vai ver, principalmente quando a gente vai conhecer a Ode Triunfal do Álvaro de Campos, que é um heterônimo, a gente vai entender um pouco mais desse futurismo. A gente pode considerá-lo, sim, como escritor do futurismo, mas é um pouco complicado a gente ver isso pela poesia, mas é um pouco complicado dizer com todas as letras que ele é futurista, porque Fernando Pessoa tem muitas faces, como a gente vai descobrir já já, certo? Eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas é um pouco confuso, a gente vai tentar destrinchar isso melhor, tá certo? Maravilha, então. Então, esse primeiro quadro, só para vocês entenderem, imagina, que é isso? Precisando, gente, por favor, pergunte. Esse quadro para vocês entenderem um pouco da estética futurista, certo? Aquela quebra daquela realidade toda bonitinha que era pintada desde o realismo, desde o Renascimento, desculpa, o realismo também, né? Como Gustave Courbet e outros pintores realistas que obedeciam à tradição renascentista de se pintar de acordo com o que se via realmente, certo? Nos moldes tradicionais da visão das coisas. Você vê nesse quadro que ele quebra tudo isso em nome de uma coisa à frente de seu tempo. Daí o nome. Muito bem. Vamos aqui, ó. A próxima vanguarda que a gente estuda é o chamado cubismo. Ele é iniciado em 1907 por Pablo Picasso, acho que é um pintor dos mais famosos, vocês com certeza já devem ter ouvido falar, com o quadro Les Demoiselles de Avignon, as senhoritas de Avignon. Essas senhoritas, na verdade, são prostitutas, mas é que você vai entender quando ver o quadro. Busca representar os objetos, o cubismo, de uma forma multifacetária, ou seja, das mais diversas visões possíveis. Um quadro cubista é um quadro muito difícil de ser interpretado, porque o pintor, ele tenta retratar numa coisa bidimensional, que é a tela, todas as dimensões do objeto quando ele o vê, de modo que ele quer transformar aquilo que é tridimensional em bidimensional. E nem sempre você consegue ver isso de maneira clara, porque às vezes ele pinta o objeto visto de lado, ao lado disso ele pinta o objeto visto de frente, e você se confunde sobre o que você está vendo, entende? No entanto, portanto, a justaposição de imagens através de formas geométricas. Acho que a maior característica do cubismo, como o próprio nome já diz, se valer de cubos, triângulos, círculos e formas geométricas para se fazer a pintura, certo? Assim que a gente ia ver a tela do Picasso que eu citei e o poema A Gravata, do poeta francês Guillaume Apollinaire. Veja bem, gente, essas são as senhoritas de Avignon, naturalmente nuas, por se tratar de prostitutas, né, que Picasso elegantemente chama de senhoritas,
Mas você vê, todo o corpo delas é traçado por formas geométricas, e os rostos, uma está de lado, a outra está de frente, a outra está mais ou menos de lado, e tem uma característica fantástica de uma influência africana, né, das máscaras, dos rituais de festa e de religiosidade africana, que Picasso traz para o rosto dessas senhoras, apesar de serem prostitutas francesas, né? Picasso quis trazer a cultura africana no rosto delas, como se fossem as máscaras, né? E você vê, todo o corpo é modelado por essas formas, né? As linhas retas e tudo mais. As curvas, quando necessário. Então, você vê essa construção. Do lado de lá, você tem a gravata do Apollinaire, que é um poema em francês, só para você ver como essa ideia das próprias palavras construírem o objeto que está sendo visto, né? Como as palavras constroem a imagem de uma gravata. Esse poema foi traduzido pelo Augusto de Campos, se eu não me engano, que é um poeta concretista. Você vê como o concretismo se baseia puramente nisso, né? Aquela coisa de mexer com as palavras para que você tenha uma estética quando você enxerga o texto na página. Sobre o concretismo a gente vai falar num outro momento, em breve também. Uma escola fantástica, muito, muito bem construída no Brasil, que precisa de melhores interpretações para que o valor seja dado de maneira correta, certo? A gente vai agora para o dadaísmo, nossa próxima vanguarda, certo? O dadaísmo se origina do termo dada, que significa nada. É até engraçado, né? Mas veja bem, surgiu no ano de 1916, na Suíça, e manifesta-se pelo encaixe de objetos e figuras sem lógica definida. Sendo a mais radical das vanguardas, ela propõe destruir a racionalidade, combater o sentido e cultivar o caos, numa época em que os artistas queriam mostrar à sociedade o quão irracional seria a guerra e as disputas por poder que assolavam o mundo e destruíam as vidas. Desse modo, fazem uma arte sem sentido para que se espalhe, para que se espelhe aos olhos do homem a falta de sentido da violência que ele cultiva e da qual se torna escravo. Gente, é muito interessante isso. Você faz uma arte sem sentido nenhum. Com qual propósito? Com o propósito de mostrar ao homem que o que ele faz também não tem sentido nenhum. A guerra não tem sentido nenhum. As mortes não têm sentido nenhum. A disputa pelo poder não tem sentido nenhum. Portanto, a arte dos dadaístas também não tem sentido. E se alguém vier reclamar, que reclame, porque a guerra também não tem sentido. Então, olha que coisa fantástica isso. O movimento tem em Marcel Duchamp e Tristan Tzara dois dos seus principais representantes. Marcel Duchamp, um escultor, Tristan Tzara, um poeta. No próximo slide, a gente vai ver a obra, a fonte de Marcel Duchamp, que para mim é extraordinariamente importante de ser analisada. Vejam bem, vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida, se tiveram um pequeno contato com a história da arte. Isso é um mictório, né? É um lugar colocado no banheiro masculino, que serve para você urinar, certo? Marcel Duchamp pegou um mictório, virou de ponta cabeça, assinou com o pseudônimo Muth, em 1917, e colocou isso numa exposição de arte dadaísta que ele organizou, com o título A Fonte. Aí eu paro e pergunto para vocês, de que serve um mictório virado do avesso? Nada. Concorda comigo? Porque ele precisa ter o ralinho ali para escorrer o xixi para fora, né? Vamos dizer, para o cano, enfim. Ele de ponta cabeça, ele não tem serventia nenhuma. Então, começamos com uma arte totalmente sem sentido. Mas agora você pensa, se um hipotético homem resolva urinar dentro desse mictório invertido, a hora que ele começar a urinar, o xixi vai escorrer
e vai voltar para ele, porque o ralo está virado para cima, não tem como escoar, certo? Então, o que Duchamp brilhantemente quis mostrar? Você, ser humano ignorante, que faz guerra achando que está fazendo alguma coisa positiva, você está urinando sobre si mesmo, como a minha fonte, que não tem sentido nenhum, assim como a sua guerra, e que vai trazer consequências muito mais desastrosas do que tomar um banho de xixi. Vai trazer morte para pessoas inocentes, para pessoas fragilizadas, e vai continuar aumentando os problemas da humanidade ao invés de resolvê-los. Certo? Essa é a incrível lição de Marcel Duchamp, com essa extraordinária escultura que, a princípio, não tem sentido algum, não tem utilidade alguma, mas o sentido está intrínseco e você percebeu o quanto ele quis ofender a humanidade no sentido de mostrar o quanto estávamos sendo idiotas com guerras, com desgraças e com disputas desnecessárias pelo poder. Maravilha? Vamos ao surrealismo. Eu estou um pouco, assim, meio rápido com essas vanguardas, gente, porque o conteúdo de Fernando Pessoa é bastante extenso. Pode ser que eu passe um pouquinho de uma hora aqui, eu até peço desculpa de antemão, mas é muito importante. Fernando Pessoa sempre aparece, tá? E essas vanguardas, principalmente no Enem, que se tem as discussões sobre história da arte, ainda que não sejam todas as possíveis para se cair, né? São as que mais nos chamam a atenção para esse contexto da nossa aula. Eu achei muito importante passá-las para vocês. Certo? Surrealismo. Sur significa sobre, algo que está acima. Então, o surrealismo apresenta algo que está além da realidade, está sobre a realidade, certo? Representa, portanto, os impulsos do inconsciente, das lembranças, das fantasias, dos sonhos, por meio do uso de imagens insólitas, imagens que muitas vezes perdem o sentido convencional. Foi iniciado pelo André Breton no ano de 1924 em Paris. O surrealismo vai para a literatura, principalmente a literatura brasileira, influenciando nomes como Murilo Mendes e João Cabral de Melo Neto, que a gente vai estudar no segundo tempo modernista no Brasil, certo? A seguir, a gente aprecia a persistência da memória do famigerado Salvador Dalí, que é um dos maiores representantes dessa vanguarda, certo? A persistência da memória. Você vê claramente uma distorção completa do que você considera como realidade. O quadro está completamente acima da realidade, brincando com relógios que se dissolvem, certo? Numa paisagem totalmente alegórica e onírica, né? No sentido dos sonhos, de possíveis sonhos. E a persistência da memória é um título que contrapõe muito com esses relógios derretendo, né? Como se esse tempo estivesse sendo liquidado, e, no entanto, a memória fosse capaz de permanecer além dessa existência de tempo e de espaço, porque você vê que no fundo do quadro o espaço também termina indefinido, né? Então a memória persiste, apesar do desmanche do tempo e do desmanche do espaço, certo? Expressionismo é uma vanguarda alemã do ano de 1910, chamado por muitos críticos como a estética do feio, já que ele distorce as imagens e provoca, muitas vezes, reações de aversão ao público. As cores são escuras, os traços fortes, a angústia, a revolta, a loucura, principalmente a depressão, estão entre os principais temas dos pintores expressionistas, certo? No próximo slide, a gente vai ver O Grito, que é, acho que, a obra mais famosa do expressionismo, do Edvard Munch, e A Boba, que é uma pintura muito bacana de uma brasileira chamada Anita Malfatti, que vai ter uma representatividade muito expressiva na semana de 22, que a gente vai ver detalhadamente no nosso próximo encontro. Então, aqui estamos com O Grito, de Munch, e A Boba, de Anita Malfatti. Vocês vejam a predominância de cores mais escuras
e uma distorção grotesca das expressões, né? O grito tem a sua face totalmente distorcida, assim como a boba de Anitta também não apresenta um rosto, vamos dizer, que demonstre calma, demonstre afetividade, certo? Então, é isso. Ah, e temos aí uma exceção muito importante, não se confunda. Nós temos um momento na arte chamado impressionismo. Isso é muito importante para que você não confunda com o anterior, o expressionismo. O impressionismo não é uma vanguarda. Por que ele não é uma vanguarda? Pelo simples fato de que ele é mais antigo, certo? Vanguarda são coisas que aconteceram no início do século XX. E o impressionismo data do fim do século XIX, 1874, certo? Constitui-se de um movimento artístico iniciado em Paris, com a exposição realizada no estúdio do fotógrafo Félix Nadar. Nela, figurava a tela Impression sur l'air devant, Impressão Nascer do Sol, do nosso amado Claude Monet, que dá nome ao movimento, Impressão Nascer do Sol e Impressionismo, certo? A impressão que o pintor tem daquilo que ele está vendo. Supõe uma percepção instantânea e dinâmica, um apego à sensação atual, uma visão do movimento que capta detalhes fugitivos sem interpretá-los nem ordená-los segundo uma razão. Na literatura, uma característica impressionista seria o narrador em primeira pessoa, certo? Assim, a título de curiosidade, o impressionismo literário não é muito cobrado, tanto quanto o futurismo que vai influenciar Fernando Pessoa, como o Eduardo perguntou, e o surrealismo que a gente vai ver nos outros autores, certo? Vamos ver o quadro Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Vejam bem, é o nascer do sol num possível porto, você tem os barquinhos, né? E o sol que se levanta num lugar de destaque do quadro e nasce para trazer o dia. E essa é a impressão do Monet no instante que ele viu aquela cena, entende? Ele não buscou interpretá-la, nem diferenciá-la, nem recontextualizá-la. Ele só buscou a impressão que a cena deu, ele trouxe para o quadro. Entende? Uma coisa muito simples e muito bonita. Os quadros são, modéstia à parte, eu não faço nada disso, mas os quadros são, segundo a minha opinião, muito, muito bonitos, muito agradáveis de serem vistos, principalmente os de Monet, que é o nome de grande destaque do impressionismo, certo? E agora a gente vai para o nosso assunto de gente grande, que é modernismo em Portugal, que vai nos tomar um bom tempo. Antes de começar, alguém tem alguma dúvida sobre tudo que eu falei? Eu sei que eu falei bastante coisa, assusta esse monte de nome, esse monte de característica. Eu só trouxe para que vocês conheçam e possam buscar maiores informações a nível de se prepararem para o Enem, que é uma prova que cobra História da Arte com mais frequência do que as outras. Certo? Alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta? Antes da gente entrar em Fernando Pessoa, porque aí o negócio começa a bagunçar um pouco na nossa cabeça. Tomara que não, tomara que eu consiga fazer com que a coisa fique degustável, né? Muito bem. Então, gente, vamos lá, vocês são alunos muito aplicados, eu tenho certeza que vão tirar de letra tudo isso. Vamos entrar. Modernismo português nasce definitivamente no ano de 1915, com a publicação de uma revista chamada Orfeu, em que figuram nomes como Almada Negreiros, Ronald de Carvalho, Eduardo Guimarães, Raul Leal, Santa Rita Pintor, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, que é o principal assunto da nossa aula de hoje. Então, o modernismo português surge com uma revista que junta textos desse povo todo, são autores portugueses e brasileiros, certo? O modernismo português é muito, mas muito influenciado pelas vanguardas europeias que a gente já viu, e esses escritores se caracterizavam por
apresentar certo hermetismo, ou seja, eles praticavam uma literatura de difícil compreensão. Eles integravam a poética do cotidiano, ou seja, as situações vividas no dia a dia, com o verso livre, totalmente sem métrica, e a prosa em que a ação e enredo perdem importâncias para discussões até metafísicas, certo? Além da física, além da realidade. Assim, a gente parte agora para a compreensão do maior nome desse momento em Portugal, se não o maior nome do modernismo no mundo todo, que é Fernando Pessoa, certo? Portanto, só esse início para vocês se contextualizarem. Orfeu marca o início do modernismo português, uma revista, certo? Dentro dessa revista tinha um poeta chamado Fernando Pessoa, que é sobre quem nós falaremos agora. Fernando Pessoa nasceu em 1888. E desde muito novo, ele desenvolveu o hábito de criar personagens imaginários em sua mente, conversando com eles por meio de cartas que ele mesmo produzia e assinava, ora com o seu próprio nome, ora com o nome do amigo, entre aspas, inventado, certo? Então, partindo desse princípio, Fernando Pessoa foi uma criança que desde muito novo desenvolveu essa criação de personagens que só existiam na cabeça dele, com os quais ele brincava de se comunicar com cartas, certo? Só que Fernando Pessoa cresce, né, com toda a sua maturidade literária, dos estudos, de muita leitura. Em 1914, ele tem por ideia continuar essa criação que vinha da infância, criando personagens literários, ou seja, não eram personagens tão comuns e tão aleatórios como eram na infância. Eram personagens que produziam diversos tipos de poesias diferentes, em estilo, temática, forma e vocabulário. E aí, portanto, se ele criou essas pessoas todas, ele ia assinar com nomes distintos, dispondo para cada tipo um outro alguém, que dentro dele seria o responsável imaginário pela autoria dos textos. É como se ele criasse várias pessoas dentro de si, cada uma escrevia de um jeito diferente, e ele teve a obrigação interior de separar essas pessoas, dando nome, dando assinatura, dando estilo diferente. Foi isso que ele quis fazer, certo? Assim, ele elabora o que resolveu chamar de heterônimos, que nada mais significam do que outros nomes. Cuidado para não confundir com a expressão pseudônimos, muito utilizado por outros escritores, que significam nomes falsos. Por exemplo, a gente viu agora mesmo no dadaísmo de Marcel Duchamp. Ele assinou a fonte com um nome que não era dele, R. Muti, ele coloca lá, né? Isso é um pseudônimo, isso é um nome falso, porque R. Muti não existe e não tem nenhuma característica propriamente dita. Os heterônimos de Fernando Pessoa não existem propriamente, não existem enquanto seres, mas existem enquanto nomes e enquanto poéticas distintas, certo? Eduardo está perguntando, também podem ser consideradas outras personalidades? Sim. Nós vamos chegar lá, se eu não me engano, no próximo slide. É que, muitas vezes, quando a gente estuda isso como outras personalidades, é um pouco difícil de nós estudantes entendermos, porque se a gente não acredita em coisas capazes da mente humana de se criar personalidades, os distúrbios de personalidade, a gente vai achar que esse cara é louco e a gente vai perder o interesse por ele logo no começo. E não é isso que eu quero trazer dessa maneira mais didática para que vocês compreendam que ele gostava de criar isso e a gente não sabe até que ponto tudo foi pensado por ele ou se tem algum distúrbio psicológico, algum distúrbio mental em Fernando Pessoa, certo? Só vou ler o comentário do Juan para a gente continuar. Eu conheço uma senhora espírita que alega que os amigos de Fernando Pessoa são como espíritos.
como se ele fosse uma parte histórica importante para o kardecismo, dado que os textos dos heterônimos podem ser todos como psicografia. E o Juan achou um tanto quanto inusitadamente interessante essa visão dela. Sim, gente, Fernando Pessoa não se esgota nunca o estudo sobre ele, tem muita relação, inclusive, com essa leitura do fragmentado, como o Eduardo bem disse, do filme, né? E cada um entende Fernando Pessoa como encontra mais fácil de se entender, certo? Encontra uma maneira mais fácil de se entender. Eu trouxe desse jeito para ficar mais palpável, mas não são raras, aliás, não são raras nem impossíveis as discussões de que Fernando Pessoa psicografava, de que ele recebia entidades, ou de que ele tinha distúrbios mentais complexos. Enfim, não nos cabe uma discussão muito grande acerca disso, mas, primariamente, eu preciso que vocês entendam que os heterônimos são como muitas pessoas habitando um único corpo, e que se manifestam de maneira completamente diferente, como a gente vai ver. Veja bem, possuidor de fértil imaginação, Fernando Pessoa criou nada menos do que 127 heterônimos, que acompanharam sua poesia e sua prosa até poucos anos antes de sua morte prematura, ocorrida em 1935. Gente, é um número assustador, 127 heterônimos, sabe? Por serem tantos, mais uma vez fica a dúvida. Ele era uma pessoa com algum distúrbio psicológico de múltiplas personalidades, ou ele tinha tanta consciência do que ele estava fazendo, que ele até escolheu o momento certo de parar. Porque a gente sabe que pouco antes de morrer, ele já não assinava como nenhum heterônimo, e ele só assinava como Fernando Pessoa. Sabe? Fica uma dúvida imensa e uma dúvida eterna, graças a Deus, porque a gente consegue discutir ele para sempre, sem saber o que está certo e o que está errado. As possibilidades é que ele nos encanta. O que mais chama a atenção nisso tudo é que para quase todos eles, veja bem, 127, Fernando Pessoa criou nomes, biografias, temáticas, formas próprias e até horóscopos. Gente, ele mantinha uma forte ligação com estudos astrológicos e ele fez horóscopos para alguns dos heterônimos, os principais, que são os que a gente vai estudar. Deixa eu ver aqui. A Alice está perguntando se todos os heterônimos têm escrita totalmente diferente. Não é totalmente diferente. Acredito que seria impossível isso. Mas o que acontece? Muitos dos heterônimos têm muita coisa igual. Mas os 3 que a gente estuda, que são primordiais para o vestibular, eles são completamente diferentes entre si, se igualam em pouquíssimas coisas, e segundo uma professora amiga minha, quanto mais você estuda e mais você lê, mais você consegue diferenciar os 3. E isso é incrível, porque nunca ninguém tinha feito isso na literatura. E nem sei de outros nomes que tiveram tal façanha, certo? Para nossa sorte, dos 127, apenas 3 são cobrados no vestibular, além, é claro, das características principais da literatura que ele assinava com o próprio nome, porque, além dos 127, gente, ele era Fernando Pessoa, e ele assina como Fernando Pessoa, ele mesmo, certo? A gente chama essa reunião da poesia dele, que ele assinou com o nome dele, para os nossos estudos, como a produção de Fernando Pessoa, ele mesmo. Agora a gente segue o nosso estudo para entender um pouquinho mais dos principais personagens heterônimos ou personalidades pessoais, certo? É válido ressaltar que todas as características biográficas que eu vou dizer sobre cada um dos heterônimos são exclusivamente fictícias, com exceção da biografia do próprio Fernando Pessoa, que é o único que existiu enquanto ser humano, certo? Como eu disse, Fernando Pessoa criou vidas e histórias dentro de si, portanto, eu vou contar aqui fatos que são possíveis de acontecer, mas que não aconteceram, por se tratarem de personalidades que não tiveram uma existência física, certo?
Mas vamos começar devagar com Fernando Pessoa, ele mesmo, uma pessoa de carne e osso que existiu, certo? Também chamado de ortônimo, que significa nome correto, já que ele assina por um bando de nome. Qual seria o nome correto? O seu nome de batismo, Fernando Pessoa, certo? Essa assinatura reúne a produção que Pessoa fez questão de assinar com o próprio nome. São 2 livros em inglês, chamado English Poems, um único em português, publicado em vida, chamado Mensagem, e a publicação póstuma, depois da sua morte, de seu Cancioneiro. Integram essa obra, certo? Desses todos a gente destaca a Mensagem, porque Mensagem tem uma intertextualidade muito grande com os Lusíadas. É uma releitura dos Lusíadas. Assim como Camões discorre sobre os feitos portugueses de uma forma de exaltar a pátria, Fernando Pessoa propõe aos portugueses a saudade daquela época de Camões, da era dos descobrimentos, numa mistura do místico com o divino e do histórico com o onírico, que é relativo aos sonhos, que tem por objetivo chamar o povo lusitano às novas conquistas de um país esquecido da Europa, como até hoje é Portugal. Fernando Pessoa queria fazer com que o povo lusitano se lembrasse da era dos descobrimentos, para que ele se atentasse às novas conquistas que Portugal deveria lutar para que fosse considerado um país importante no continente europeu. Também há no livro indicações e reverências ao Dom Sebastião, que é um rei português que, depois de desaparecido na África, o trono português fica sob responsabilidade do rei espanhol. A gente tem o início da União Ibérica, certo? E esse rei, ele desapareceu misteriosamente e criou-se em torno dele um mito popular de que ele voltaria para Portugal para tirar da miséria o povo que tanto idolatrava e amava Dom Sebastião. Daí o nome do sebastianismo, certo? Essa mitologia criada em torno de Dom Sebastião. Então, Mensagem, o único livro em português publicado em vida por Fernando Pessoa, que ele assina com o próprio nome. Agora a gente vai para o primeiro personagem, entre aspas. Alberto Caeiro, tido como o mestre dos heterônimos e do próprio Fernando Pessoa, uma vez que Fernando Pessoa foi a tal ponto criativo que fez com que os seus personagens trocassem opiniões e conselhos entre si, de modo que todos os principais heterônimos tinham Alberto Caeiro como um mestre. Alberto Caeiro, ficticiamente, vamos dizer assim, de modo fictício, estudou apenas os primeiros anos, daí você entende o vocabulário restrito e repetitivo da sua poesia. Ele é panteísta. O que é isso? Ele acreditava que Deus era uma manifestação da natureza e se mostrava para ele nas flores, no sol, nos animais. Ele não entendia Deus como uma entidade superior, que, por exemplo, habita o céu. Ele acreditava que Deus estava nas coisas da natureza que ele podia ver, certo? Deixa eu só ler aqui o do Eduardo para a gente continuar. O mais engraçado é que mesmo Alberto sendo o líder dos heterônimos, é o que mais gosta da simplicidade. Exatamente, isso é fantástico, porque o que Fernando Pessoa nos mostra com isso? Que o mestre dos heterônimos é o que diz das coisas mais simples, é o que presta atenção nas coisas mais simples, é o que não para pensar, é o que não para julgar. E isso é muito importante, gente, porque essa noção de humildade e de simplicidade, Fernando Pessoa buscou em inúmeros personagens, inúmeras personalidades, até encontrar nele, certo? Ele é um poeta bucólico, continuando, ele tem o campo como seu tema principal, e ele propõe a antifilosofia do não pensar. Ou seja, ele diz que pensar é estar doente dos olhos, porque a gente tem que viver a vida vendo e não pensando.
Ele admira o mundo pelo que vê e pelo que sente, não pelo que entende, certo? Já que ele nunca buscava entender nada, ele só buscava viver e ver, e escrever sobre o que ele viu. Os versos são livres e de métrica completamente irregular, certo? A sua poesia está condensada sobre 3 títulos: O Guardador de Rebanhos, que é o mais famoso, O Pastor Amoroso e os Poemas Inconjuntos. A obra poética de Alberto de Campos, né, que Fernando Pessoa assina como Alberto Caeiro. Alberto, o que eu estou falando de Campos, gente? Desculpa, eu fiz confusão. A obra poética de Alberto Caeiro é pequena, como vocês podem perceber nesses 3 livros que Fernando Pessoa organiza, certo? Vamos ao próximo. Já alguma dúvida até agora? Tudo bem se a gente passar um pouco do horário, é até bom, porque eu dou isso com mais qualidade para vocês. Não quero que fique dúvida, porque o assunto é realmente extenso e delicado. Podemos continuar, então. Ricardo Reis, nosso próximo personagem. Um médico, representante do pensamento neoclássico. Ele é um autor de odes. Ode é um estilo de poesia que, entre os antigos gregos, tinha-se a descrição de um poema lírico destinado ao canto, certo? As odes de Ricardo Reis valorizam o momento presente, numa concepção do carpe diem, que vocês já devem ter estudado com a Larissa, quando estudaram neoclassicismo ou arcadismo, que vocês viram os temas todos em latim, tempus fugit, fugere urbem, inutilia truncar e carpe diem era um deles. Por isso, Ricardo Reis é um representante do momento do pensamento neoclássico. Ele traz esses temas, essas máximas latinas de volta. Ele valoriza o momento presente e, diferentemente do seu mestre Alberto Caeiro, ele valoriza, sim, o pensamento. Enquanto Alberto Caeiro não queria pensar em nada, só queria ver e sentir, Ricardo Reis pensa e pensa muito. Ele tem a Lídia, a Marcenda e a Chloe como suas principais musas inspiradoras, a quem ele faz referência em odes que exortam o diálogo numa espécie de conselho ou convite. Então, ele está sempre conversando ou convidando as musas para passear, para andar com ele no rio, para ir ver a natureza, coisas do tipo. Ricardo Reis é extremamente cético, ou seja, não acredita em muita coisa, principalmente do ponto de vista da religiosidade. Ele possui um certo pessimismo, que a gente vai ver quando a gente analisar os poemas, e propõe a contemplação da vida sem o envolvimento com as paixões terrenas. Ou seja, a gente tem que viver do jeito que a gente tiver que viver, sem se envolver muito com as paixões aqui da Terra, porque ele tem plena consciência da nossa finitude. E isso, portanto, o aproxima das filosofias epicuristas e estoicas, que vocês podem ver mais detalhes com o professor de filosofia, mas que, resumidamente, propõe essa contemplação da vida e essa aceitação de prazeres controlados, né? E que as dificuldades virão naturalmente, que elas devem ser enfrentadas e que não se deve se deixar encantar nem se envolver com as paixões. Maravilha? Por último, gente, a gente analisa o Álvaro de Campos, que talvez seja o heterônimo mais radical de Fernando Pessoa. Álvaro é engenheiro, cosmopolita, ou seja, oriundo dos grandes centros urbanos, das grandes cidades, tem uma paixão muito grande pela cidade. E modernista. Fernando chamou o futurismo de Álvaro de Campos de sensacionismo. Lá o Eduardo com a sua pergunta sobre futurismo. Agora acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Aonde o futurismo entra nessa conversa? Futurismo de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um escritor, portanto, que escrevia nos moldes do futurismo. Só que Fernando Pessoa tinha tempo e criatividade de sobra. Portanto, ele diz assim, o futurismo do meu personagem não chama-se futurismo, chama-se sensacionismo, em que se acreditava na manifestação da vida somente por meio das sensações, daí o nome, certo?
O futurismo exalta, como a gente viu há pouco, a eletricidade, as máquinas, a modernidade, a indústria. Tudo isso, Álvaro de Campos vai também trazer à tona uma espécie de glorificação. Só que, para ele, a manifestação da vida só dá por meio das sensações que ele tem e que ele vive dessas coisas todas que ele vê. Então, qual o sentimento dele pela indústria? Qual o sentimento dele pela modernidade, pela eletricidade, pelas máquinas, pelo barulho, pela cidade, certo? Essas sensações, Fernando Pessoa resolve organizá-las, criando uma classificação literária que é o sensacionismo, certo? Continuando em Álvaro de Campos, foi um dos heterônimos que mais produziu de Fernando Pessoa, vamos dizer assim, mais textos existem com a sua assinatura. A gente divide a obra dele em 3 fases. A primeira fase, ele, de modo fictício, é claro, se vicia em ópio, que é uma droga. E daí o poema símbolo dessa fase ser o Opiário, que é o título de um poema que ele diz sobre o seu vício em ópio e sobre as contestações e as reflexões que ele passa a fazer mediante esse vício. Uma segunda fase, ele se deslumbra com o progresso e com a tecnologia da época, primordialmente inspirada no futurismo, e escreve 2 grandes odes, que são a ode triunfal e a ode marítima, de exaltação do progresso, certo? A terceira fase é o oposto dessa. Ele descrê do homem, descrê da vida, e metafisicamente, reflexivamente, angustiadamente, ele começa a se questionar sobre valores universais, sobre valores que movem o homem, e condensa tudo isso em vários poemas. O principal deles, dessa fase, a gente conhece como sendo o Tabacaria, que ele discorre sobre uma tabacaria que existia na frente da sua casa, certo? Álvaro de Campos é muito irônico, possui uma característica muito marcante nos poemas, que é a divisão sonho-realidade, usa versos longos e livres, usa muitas metáforas e muitos paradoxos, certo? Essas são suas principais características. Gente, deu para entender os 4 pessoas que nós estamos lidando aqui? Fernando Pessoa ele mesmo, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Tá tudo fazendo sentido até agora? Porque a gente vai para os exemplos da obra de cada um deles, com pedacinhos para a gente analisar juntos, tá certo? Vamos começar com Fernando Pessoa, ele mesmo, do livro Mensagem, como a gente já disse. Nós vamos analisar 2 poemas, um chamado Mar Português, que é velho de guerra dos vestibulares, e um chamado Prece, que também tem uma característica muito importante. Então vamos lá, Mar Português, acho que todo mundo já viu isso alguma vez na vida, mas vamos lá. Ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Gente, isso é lindo, certo? Apesar de eu não concordar nem um pouco com a colonização portuguesa na América, primordialmente no nosso país, não tem como falar que isso não é bonito. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Isso é fantástico. Olha, a gente vai ver uma análise fabulosa da professora Amélia Pinto Paes, que inclusive foi a minha principal referência bibliográfica para a aula de hoje. Ela diz: o poema é constituído de 2 cestilhas. Cestilhas são estrofes com 6 versos.
com rimas emparelhadas. Veja bem, A, B, B e C, C. Ó, Sal, Portugal, choraram, rezaram, casar, mar. Certo? O poema apresenta na primeira estrofe, em frases exclamativas, o que de sofrimento custou e a quem ficava em terra, como Camões já tinha trazido nas despedidas em Belém, como, por exemplo, o Velho do Restelo, a conquista do mar, cujas águas salgadas só são salgadas porque são lágrimas de Portugal. Uma metáfora incrível, né? Já na segunda estrofe, ele traz um balanço. Terá mesmo valido a pena tudo isso? A pessoa responde que sim, pois tudo vale a pena se a alma não é pequena. E que toda vitória implica passar além da dor. Porque se Deus fez do mar o local de todos os perigos e medos, a verdade é que conquistado é ele, o espelho do esplendor do céu. Certo? Esse poema belíssimo, né? Aí trouxe mais um para vocês com 3 estrofes, chamado Prece. Fernando Pessoa conversando com Deus. Senhor, a noite veio e a alma é vil, tanta foi a tua vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá ao sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia com que a chama do esforço se remoça. E outra vez, conquistemos a distância, do mar ou outra, mas que seja nossa. Certo? É um pouco complicado? A gente vai descomplicar. A professora Amélia Pinto Paes nos diz, é um poema em que se reflete sobre o presente à luz do passado. O passado foi a tormenta, a vontade, e deixou-nos como herança o mar universal e a saudade. O presente, esse, é de austera, apagada e vil tristeza. Como dizia Camões e como diz Pessoa. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Mas diz também na segunda quadra que há lugar para alguma esperança, né? Veja, mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. Ou seja, estamos vivos por uma chama de esperança. Ela estará, porventura, oculta em cinzas, mas pode ser erguida pela mão do vento. Por isso a prece, que Deus volte a querer dar o sopro, a aragem, desgraça ou ânsia, capaz de reerguer os portugueses para que outra vez eles pudessem conquistar a distância, seja essa distância do mar ou seja outra, mas que seja deles, os portugueses. É isso mesmo que Mensagem, na sequência dos saudosistas, pretende. Que os portugueses voltem a ter fé em si e voltem a criar uma obra que os redima em definitivo da vil tristeza que ensombrava já o tempo de Camões e que em Os Lusíadas dava sentido ao apelo final a Dom Sebastião, para que partisse, para que fosse grande e desse matéria a nunca ouvido canto. Certo? O nunca ouvido canto dos portugueses seria matéria para o mundo todo depois dos descobrimentos. Assim como o nunca ouvido canto de Mensagem será matéria para que Portugal possa se reerguer. De Alberto Caeiro, eu peguei um único poema que sintetiza tudo que a gente viu sobre ele. Ele não tem título e eu transcrevi na íntegra para que vocês pudessem ver. Os meus comentários seguem logo, logo. Então vamos ler o poema. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, nada é mais simples. Tem só 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes, umas das outras. Compreendi isso com os olhos, nunca com o pensamento. Compreendi isto
com o pensamento, compreender isto com o pensamento, seria achá-las todas iguais. Um dia, deu-me o sono como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Agora a gente analisa. E a gente vê o seguinte. O poema, em toda a sua simplicidade, nos diz muito sobre seu possível autor. Segundo seus versos, ele possui todos os dias que estão entre seu nascimento e sua morte, o que mostra sua total despreocupação com o que havia antes e com o que haverá depois, de sua existência. Quando ele diz compreende isto com os olhos, nunca com o pensamento, ele define basicamente a sua incompatibilidade com o pensar, valorizando apenas o sentir, o ver, já que compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Além disso, foi o único poeta da natureza, o que condiz com a temática bucólica que a gente viu, relativa ao campo, bem como com o panteísmo, já que Deus, na concepção de Caeiro, utiliza a natureza em suas partes para se mostrar ao mundo. As palavras são simples e repetidas, os versos são livres e brancos, ou seja, sem rima, e assim é, por sua própria definição, o mestre Alberto Caeiro. Certo? Alguma dúvida, gente? Falta só Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Eu vou passar um pouquinho do tempo, dá 1 hora, eu até peço desculpa. Eu sabia que não ia dar, mas tomara que a aula tenha sido completa. Vamos continuar. Alguma dúvida, gente? Fiquem à vontade, por favor. Nos importa se vocês estão entendendo aí e se familiarizando com o Fernando Pessoa. Muito bem. Do Ricardo Reis, eu separei 2 odes, também sem título, para a gente analisar e comentar. Então, vamos lá. Essa primeira, ela é muito difícil, assim, da maneira como está escrita, mas é muito linda quando se entende, quando se busca compreender isso que eu vou tentar fazer com vocês. Veja bem, ela é difícil por conta das inversões nos versos. Veja bem, as rosas amo dos jardins de Adonis, essas volúcres amo, Lídia, rosas, que em o dia em que nasce, em esse dia morre. A luz para elas é eterna, porque nascem já nascido o sol e acabam antes que Apolo deixe o seu curso visível. Assim façamos nossa vida um dia, inscientes, Lídia, voluntariamente, que à noite, antes e após, o pouco que duramos. Veja bem, gente, é uma ordem difícil de interpretação, difícil de leitura. Vamos começar do começo. Primeira estrofe. O poeta diz a alguém, que depois a gente vai saber quem é a Lídia, o quanto ele ama as rosas do jardim de Adonis. Adonis é um ser mitológico, daí uma característica importante de Ricardo Reis, de sempre se voltar para a mitologia greco-latina. Ele diz que ele ama essas rosas porque elas já nascem e morrem, elas nascem e morrem no mesmo dia, ou seja, duram muito pouco. Na segunda estrofe, ele explica que para elas a luz do sol é eterna, já que elas nascem quando o sol já nasceu e morrem antes de Apolo, que é uma outra divindade que representa aqui o sol, deixe o seu curso visível. Ou seja, elas nascem com o sol já nascido e morrem antes do pôr do sol. O que isso quer dizer? Que para elas o dia é eterno. Concorda? Na última estrofe, o poeta se dirige diretamente à sua musa no convite. Assim como as rosas de Adonis, façamos da nossa vida um único dia, remontando a máxima latina do Carpe Diem. Porque à noite, antes e após o pouco que duramos. Aqui, ele exorta o tema neoclássico convidando a amada para aproveitar o dia, já que no mundo a gente dura muito pouco. A fugacidade da vida, portanto, é retratada em uma ode clássica, muito condizente com a proposta desse heterônimo, certo? Trouxe mais uma ode para vocês, e depois a gente vai para o Álvaro de Campos e encerra. E Ricardo Reis nos diz, segue o teu destino.
rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias. A realidade sempre é mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver, simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas, serenamente, imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não se pensa. Certo? Vamos analisar, minha gente. Em Suave é viver só, vemos um desprendimento completo do poeta às paixões terrenas, ainda que em muitas horas ele se comunique com as musas e demonstre um interesse amoroso, ele se desprende completamente disso na maioria dos casos, certo? O verso nunca a interrogues, quando se refere à vida, se faz um belo exemplo da filosofia estoica, uma vez que o seu conselho é o de apenas amar as tuas rosas, já que o resto é sombra de árvores alheias, que não tem nada a ver com você. O Olimpo, nos últimos versos, é a morada dos deuses, como a gente sabe que também é muito citado por ele. O poeta neoclássico, em toda a sua elegância, que não se deixa crer por amores nem por divindades, mas se vale delas para o objetivo central de suas poesias, que é o de alertar sobre a rápida e constante passagem do tempo, que torna efêmero, ou seja, passageiro, tudo o que está ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Maravilha? E pela extensão da aula, que já se faz grande em detalhes e conteúdos, eu me limito a um único poema do Álvaro de Campos em seu trecho também inicial, porque é um poema muito, muito, muito longo. Aliás, as odes de Álvaro de Campos você tem que ter ânimo para ler. Tem uma que tem mais de 900 versos. Eu analiso rapidinho esses versos e já libero vocês, para que a gente entenda um pouco sobre o Álvaro de Campos. A ode triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados, fora, por todas as papilas, fora de tudo com o que eu sinto. Logo nesse começo do poema, é clara a influência futurista na obra de Álvaro de Campos, a que Fernando Pessoa, como a gente viu, chamou de sensacionismo. Por quê? É clara essa influência? Porque ele louva as máquinas, a eletricidade, a fábrica, e por meio das sensações que tudo isso desperta nele que está escrevendo o poema. A modernidade se faz, então, a força vital do poeta, ou seja, essa revolução tecnológica e industrial é o que garante o brilho da vida. Aqui, os versos longos e livres prevalecem a todo tempo. A ironia é mais característica da primeira fase de Campos no apiário e o uso de paradoxos, que refletem sobre a dualidade sonho e realidade podem ser melhor vistos em poemas da terceira fase, como, por exemplo, em Aniversário e Tabacaria. Vale, a quem tiver curiosidade, uma leitura de todos esses trabalhos, que pela extensão e complexidade nos impossibilitamos de analisar nesta aula de hoje, mas fica o convite para quem puder conhecer. Ufa, literalmente. Eu trouxe um encontro lindo da professora Cleonice Berardinelli, que é especialista em literatura portuguesa, com a Maria Bethânia, que é uma cantora. Elas se encontram para discutir a vida e a obra de Fernando Pessoa, nesse primeiro link do YouTube. Lembrando que a professora Cleonice está na beleza e na vitalidade de seus 103 anos de idade, ainda produzindo, de alguma forma,
o seu conteúdo belíssimo. Ela foi a primeira pessoa a escrever uma tese de doutorado sobre Fernando Pessoa no Brasil, uma das maiores estudiosas no assunto Fernando Pessoa e Camões, especialista mesmo, né, do maior nível que se tem atualmente, certo? Referência primordial para estudar Fernando Pessoa, professora Cleonice. Deixei também um site fantástico que arquiva a produção inteira do Fernando Pessoa que a gente conhece até hoje, porque vira e mexe a gente descobre coisa nova desse homem. Seja na África do Sul, onde ele morou, na infância e na adolescência, seja em Portugal, sabe, vira e mexe você encontra poema, de quem que é isso aqui? De Fernando Pessoa, descobrir, aí põe lá. Então, esse arquivo está aí para que vocês possam se aventurar e buscar em todas essas personalidades os textos que mais os agradam, certo? Por hoje é só tudo isso, minha gente. Fiquem bem, até a próxima aula, bons estudos, mas antes de encerrar, eu deixo a minha bibliografia e um espaço para vocês perguntarem o que precisarem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, será bem-vindo para a gente. Muito obrigado pela paciência de vocês, porque eu me animo falando de Fernando Pessoa, tem muita coisa para se falar, mas é um assunto delicado e fico feliz que vocês tenham gostado, porque isso vai dar uma coragem e uma firmeza para vocês na hora de responderem as perguntas, porque Fernando Pessoa não é uma coisa que todo mundo lê, não é uma coisa que todo mundo entende. Portanto, se eu conseguir de alguma forma passar isso para vocês, eu fico muito feliz, porque vocês vão sair na frente de muita gente que ainda está com esse tipo de dificuldade. Eu espero que eu tenha ajudado da maneira que nos coube pelo pouco tempo. Mais uma vez, fico à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Pelo meu WhatsApp. Mandei já os slides, vocês podem acessar, fiquem à vontade. E com relação aos exercícios, mando ainda hoje, tá certo? Muito obrigado, gente, pela paciência, pela presença de todos. Até a próxima aula. Semana que vem teremos um abençoado feriado, né, para o nosso descanso mental. Mas, mais uma vez, agradecendo. E vou terminar aqui a gravação, tá certo? Nenhuma dúvida, gente? Tá certo, então, muito obrigado. Até a próxima.